ao vivo. Nath C. Cardoso. É isso? Foi a primeira a entrar. Boa noite, tudo bem? Olá. Boa noite. Tudo bem? Oiê. Várias letras S. Oiê. Tudo bem? Boa noite. Olá. Unidos pelo medo de falar em público, não é mesmo? O tema de hoje. Unidos pelo medo. Olá. Como vocês estão? Digam para mim. Boa noite, doutora Fernanda. Olá, tudo bem? Unidos pelo medo é o nome da aula de hoje. Aula e não live, você sabe. Nós aqui falamos aula ao vivo, não live. Unidos pelo medo de falar em público. Oi, Márcio, que saudade. Tudo bem? Olá, boa noite. Vamos esperar. Vamos esperar mais um pouco. Você está elegantíssima. Muito obrigada, muito obrigada. Soltei os cabelos. Geralmente eu estou usando um coque ou eu prendo a parte da frente. Olá, professora querida. Olá, aluno querido. Tudo bem? Nossa, sou sua fã. Muito obrigada. Pois então, a aula de hoje será uma aula voltada para o seu medo, para o medo de falar em público. A sua voz já sumiu em algum momento? Quando você teve de falar em público? Vamos entender em primeiro lugar o que vem a ser o público. Porque quando nós dizemos, ele tem medo de falar em público, a ideia que nos vem à cabeça é a ideia do medo de falar para uma plateia, lembrando que plateia não tem mais assento, não é mesmo? Todavia, quando nós dizemos que alguém tem medo de falar em público, não necessariamente se trata de uma plateia como as plateias para as quais eu palestro. Por exemplo, em uma reunião, ao apresentar o seu projeto para uma pessoa que seja, você já tem ali um público, alguém que está analisando o que você fala, alguém que analisa a sua apresentação. Isso é um público, entendeu? Então, a aula de hoje serve para você que precisa falar. Simplesmente para você que precisa falar diante das pessoas para expor uma ideia, para vender um produto, para vender um serviço e, obviamente, para palestrar. Eu costumo dizer nas minhas palestras que pessoas importantes, cedo ou tarde, têm de falar para grandes públicos, em algum momento. Tudo bem? Pois então, vamos lá. Você já sentiu que a sua voz sumiu? Você chegou ali para falar e de repente a voz sumiu. Ou não, ou você sentiu aquele frio na barriga, você sentiu aquele tremor, a mão começou a suar e não soar. Suar. Você tem uma excelente, uma maravilhosa ideia. Uma excelente ideia, mas na hora de passar aquela ideia para o seu chefe, você não consegue, porque o seu medo é muito maior, o medo da fala. Por acaso você já já vivenciou a seguinte cena? Um colega seu, muito menos preparado do que você, muito menos capaz, com um conhecimento muito menor, recebeu elogios do chefe e você não. Por quê? Porque ele sabe se expressar, porque ele vende o peixe dele como ninguém.
Ainda que ele tenha menos conhecimento do que você, ele vende melhor as ideias dele. Ele é um bom vendedor de si mesmo. Pois então. E aí você sente ansiedade, você fica envergonhado, você sente um certo desconforto, eu sei disso. Portanto, a aula de hoje é para você que tem medo de falar em público. Por gentileza, só para que eu sinta, para que venha o meu furor pedagógico, escreva aqui para mim: quero falar sem medo. Quero falar sem medo. Vá, por favor. Se você escrever, a aula será melhor, tá? Quero falar sem medo. Jeito certo de se pegar no copo. Assim, aqui. Este copo é bem grosseiro, inclusive, mas assim, com os 2 dedos na frente e o restante atrás. Quero falar sem medo. Quero falar sem medo. Muito bem. Agora é o momento de você mandar esta aula para pessoas que precisam falar em público, que precisam vencer o medo. Temos aqui 4.840 pessoas. Maravilhoso. Bem, entenda o seguinte: falar em público não é dom. Falar em público não é dom. Algumas pessoas nascem eloquentes. A eloquência é nata. O que é a eloquência? É uma facilidade de se mostrar, de falar, de se expor. A pessoa tem aquela facilidade. Ela fala, flui. Só que falar bem em público não é dom, é técnica. Infelizmente, nós não aprendemos isso na escola. Eu sou a favor de que nas escolas haja uma matéria sobre como falar em público. Nos Estados Unidos, isso existe. Aqui, não. E aí entra uma questão. Não é dom, é treinável. Infelizmente, eu não aprendi na escola. Qual é a questão? O que fazer agora? Você se vê olha, mais de 5.000 pessoas. Você se vê diante desse problema. E aí que entra a oratória. A oratória é maravilhosa na medida em que ela nos dá técnicas. Técnicas, você aprenderá algumas aqui hoje, técnicas para que pessoas tímidas, para que pessoas que têm essa dificuldade falem em público. Steve Jobs, por exemplo, era um super tímido, e super tímido se escreve junto, era um super tímido e falava como ninguém em público. Por quê? Porque ele dominava técnicas de oratória. Entendeu? Tá. Eu tive uma amiga, tenho, ela não morreu e nós continuamos a nossa amizade. Eu tive uma amiga, que fala inglês, francês, espanhol, italiano, que tem mestrado, que tem pós-graduações diversas. E certa feita ela me procurou dizendo que ela precisaria, daí a 30 dias, a partir daquela ocasião, daquela data, que em 30 dias ela precisaria, 35, falar em público. Ela precisaria apresentar um projeto. E ela sabia que a apresentação daquele projeto poderia mudar o rumo da vida profissional dela. E eu questionei, eu perguntei a ela: você, de fato, tem um conteúdo bom para apresentar? Você está segura sobre o conteúdo, acerca desse conteúdo? Ela disse: claro. Ela é o que antigamente chamávamos de CDF, eu não sei como se fala isso hoje, se ainda é assim, mas ela era um crânio. Ela é óbvio que eu sei o que eu vou propor. Eu só tenho medo, só de me levantar da cadeira para ir até a frente da mesa de reunião e falar, só de pensar me dá dor de estômago. O que eu fiz? Passei a ela algumas técnicas de oratória e um mês depois ela me procurou e me disse que foi promovida, que alcançou os objetivos dela e agradeceu a mim. Essa pode ser a história da sua vida. Isso pode ocorrer com você, desde que você se abra para o aprendizado.
Talvez você esteja investindo em áreas muito específicas do seu conhecimento. Talvez você seja Você seja nutróloga, uma médica nutróloga, esteja fazendo vários cursos sobre nutrologia. Mas e a oratória e a sua comunicação? De nada adianta você saber. Aliás, você conhece a história do ovo e da pata? Do ovo da galinha e do ovo da pata. É o seguinte, todos nós consumimos muito mais o que? O ovo da galinha. É interessante. Todavia, o ovo da pata é muito mais nutritivo. E por que nós consumimos mais o ovo da galinha? Porque a galinha, meu amor, quando bota o ovo, faz o quê? Ela sai por aí cacarejando. Ela sabe fazer a propaganda dela. A galinha vende o peixe dela. Aliás, ficou estranho isso, né? A galinha vender o próprio peixe. Mas você entendeu a brincadeira. A galinha põe o ovo e sai cacarejando. Ela faz propaganda do ovo dela. Ela sabe falar. Já a pata faz o quê? Ela põe o ovo e fica calada. A pata não se comunica. Entendeu? Então você precisa ser uma galinha da comunicação, não uma pata da comunicação. Você nunca imaginou que ser chamada de galinha pudesse ser algo positivo. 6.000 pessoas. Entendeu? Pois então, o que farei agora? Desativarei os comentários para começar a nossa aula. Eu preciso que você pegue papel, caneta, a sua água. Vamos lá, estou dando um tempo para isso. Papel, caneta, água, etc. Aliás, etc. vem do latim et coetera, que significa e outras coisas, sabia? É por isso que não se coloca vírgula antes do etc. Porque ali há a conjunção e nós não colocamos vírgula antes da conjunção e. Pronto, deu tempo de você pegar a sua água, o seu caderno da Cíntia Chagas. Sim, e entenda, hoje, qual é a minha promessa para você? Hoje, ao sair daqui, você sairá muito mais preparado do que quando você entrou, do que às 7 horas de hoje, desta terça-feira. Continuemos. Desativarei os comentários. Estão dizendo que o som está baixo. Está no máximo aqui. No máximo. Tudo bem? Tudo bem. Desativarei os comentários para que comecemos. Desativei. Ótimo, vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa entender de onde vem o medo de falar em público. Esse medo que você sente de falar em uma reunião, na apresentação de um projeto ou diante de uma plateia, ele tem porquê. Ele tem motivo. Todas as pessoas, salvo, é claro, aquelas que sofreram um trauma, algo muito diferente do padrão, algo anormal, salvo essas pessoas que são raríssimas, mas quem tem medo de falar em público tem esse medo porque é vaidoso. É a vaidade que faz com que você tenha medo de falar em público. Todo tímido é um vaidoso. Todo tímido é um vaidoso. Por quê? Como assim, Cíntia Chagas Marauquê, maravilhosa professora da minha vida? Porque você não quer ser mal julgado. Aliás, são duas hipóteses. Hipótese número 1, você não quer ser mal avaliado. Ou seja, vaidade. Hipótese número 2, você não quer que descubram que você não é tão bom assim. Vaidade. Entendeu? Talvez você não domine tanto determinado conteúdo e por isso talvez você não queira se expor. Mas eu vou deixar essa opção de lado pensando que quem aqui está é estudioso, porque o meu seguidor é estudioso, o meu seguidor é esforçado, o meu seguidor quer prosperar. É por isso que ele me segue, porque ele viu a prosperidade imensa
que é a minha vida, uma vida de abundância, uma vida em que eu colho muitos frutos. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, aceite o fato de que você é uma pessoa vaidosa, que você não quer ser julgado, que você tem medo do que falarão de você. A Glória Maria, sabe a Glória Maria, a falecida jornalista, competentíssima, disse algo certa vez que me tocou. Ela falou que ela fazia da vida dela justamente o que ela... Eu faço da minha vida o que eu quero. Por quê? Porque quando eu morrer, ninguém estará lá comigo me dando a mão. Ninguém vai morrer comigo. Ninguém vai para o caixão comigo. Então diga para mim, por que esse medo bobo daquilo que falarão sobre você? Talvez você já tenha percebido. Eu não tenho medo absolutamente nenhum do que falam de mim. Não. Qual é o caminho? Você tem 2 caminhos. Primeiro, nunca ser criticado. Se não me exponho, não sou criticado. É um caminho, sim. Muitas pessoas vivem dessa forma. Todavia, existe outro caminho, que é o caminho da exposição. Exposição é essa que pode fazer com que você ganhe mais dinheiro. Pode fazer com que você se torne uma pessoa reconhecida na sua área. Uma pessoa famosa, caso você queira a fama, é claro. Uma pessoa respeitada. Uma pessoa admirada. Entendeu? Então você, em primeiro lugar, precisa ter uma conversa com você mesmo e definir. Eu quero a ausência de críticas, logo a ausência de exposição, ou eu aceito ser criticado, até porque a crítica vai fazer com que eu melhore. Quem é criticado, daqui a um ano, se você foi criticado hoje, se você for inteligente, daqui a um ano você será uma pessoa melhor. Aliás, amanhã você já será uma pessoa melhor. Entendeu, né? Tá. Porque não adianta eu dar a você técnicas de oratória, eu conversar com você, eu explicar, se você não entender de onde vem o seu medo. O medo de falar em público vem disso, da vaidade. Cícero falava que todos precisam ter medo de falar em público. Ele falava, é necessário que as pessoas tenham medo de falar em público. Porque no momento em que elas perderem totalmente o medo, será sinal de que elas perderam também o respeito pela plateia. Eu, que faço 15, 13, 12 palestras por mês, é óbvio que eu sinto uma certa ansiedade naquele momento em que eu estou entrando no palco. Mas é uma ansiedade gostosa, é uma ansiedade salutar. E é essa ansiedade que eu desejo a você. Pois bem, em segundo lugar, primeiro lugar, de onde vem o seu medo? Da sua vaidade. Em segundo lugar, como me preparar para falar em público? Conteúdo. Todas as pessoas que falam em público precisam ter um conteúdo que seja o dobro, preste atenção, o dobro do conteúdo ideal para aquele tempo. Como assim? Você precisa falar por 1 hora. Então você criará um conteúdo para falar por 2 horas. Porque você nunca sabe o que ocorrerá. É óbvio que no caso de um projeto a ser apresentado em uma reunião, a situação não é essa. Mas no caso de uma palestra, a situação é exatamente a que eu acabei de descrever. Porque o tempo de uma palestra depende da performance, da resposta da plateia. Há plateias frias, há plateias mornas, há plateias quentes. Quanto mais quente for a plateia, menos tempo, menos conteúdo a pessoa consegue dar, porque a plateia vai demandando. Agora, se tratar de uma plateia fria, meu amor, a coisa não rende. E aí você precisa ter muito mais conteúdo, porque eles não perguntam, eles não interrompem, eles não riem e por aí vai. Então esteja sempre atento.
Eu preciso me programar para criar um conteúdo com início, meio e fim. Com início, meio e fim. Que seja o dobro do esperado, tá? E aí vem o terceiro tópico, que é o conhecimento de oratória. Então, em primeiro lugar, eu entendo de onde vem o meu medo e trabalho isso em mim. Em segundo lugar, eu tenho conteúdo, meu conteúdo é excelente, o meu conteúdo é relevante, as pessoas precisam dele, o meu conteúdo faz diferença na vida das pessoas. E em terceiro lugar, eu domino as técnicas de oratória. Com esse tripé, você vence o seu medo de falar em público. Número 1, tratar a minha vaidade. Número 2, ter um conteúdo relevante e profundo. Número 3, dominar as técnicas de oratória. E geralmente as pessoas têm medo, têm muito mais medo no início de uma palestra do que no fim de uma palestra, no início de uma exposição do que no fim de uma exposição. Então eu darei a vocês agora algumas técnicas para vocês iniciarem a fala de vocês. Então vamos lá. Existe um modo muito interessante de você começar uma palestra, uma fala, que é o seguinte: você pode começar a sua fala, a sua apresentação, segurando um objeto. Anote aí, técnicas para iniciar palestras e apresentações, tá? Técnicas. Vamos lá. Você começa segurando um objeto. Talvez um iPhone. Eu vou pegar isto aqui. Um celular. Você começa a sua primeira frase, obviamente, boa noite, ou boa tarde, bom dia. E aí a primeira frase da palestra é: isto aqui não é um celular. Neste caso é óbvio que não é, tá? Finja que há um celular aqui na minha mão. Isto aqui não é um celular. Isto aqui é o que rouba o tempo da sua vida, entendeu? E aí o seu tema é o tempo que nós estamos perdendo nas redes sociais. Você usa um objeto, 7.000 pessoas, maravilha. Você usa um objeto para chamar a atenção para algo. Você pega uma caneta. Imagine, se você começar a sua apresentação assim, aquela pessoa que está ali mexendo no celular, a pessoa que está com sono, a pessoa que foi para lá obrigada, a pessoa que está desanimada, a pessoa que está distraída, todas essas pessoas pararão o que estão fazendo para tentar entender. Quem é esse doido? Como assim? Por que ele trouxe isto, isso, aquilo? Por quê? Entendeu? É uma boa técnica. Você começa segurando um objeto e a partir daquele objeto vem a sua narrativa. Isto não é um celular. Ou alguém discorda de que isto aqui seja um celular? Diga para mim. E aí as pessoas vão falar: ele é louco. É óbvio que é um celular. Ele é doido? Ele pirou? Pois isto não é um celular. Isto é o que está destruindo os seus relacionamentos. Pronto, chamou a atenção. Sabe aquele clichê, a primeira impressão é a que fica? Pois então, o cérebro humano demora 3 segundos, não 4 nem 5, mas 3, para decidir quem é aquele outro. Então, em 3 segundos, de modo leviano, eu decido chata, legal, burra, inteligente, rica, pobre, bonito, feio, confiável, não confiável, em 3 segundos. Você tem 3 segundos para chamar a atenção da pessoa, tá? Ótimo. Jeito número 1, se começar, mostrando um objeto. Modo número 2, você pode fazer uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Anote aí. Pergunta retórica é toda pergunta cuja resposta é de conhecimento geral. Você faz uma pergunta cuja resposta é óbvia. Para quê? Para chamar a pessoa para o seu tema, para a sua reflexão. Como assim?
Estamos todos mais individualistas? É óbvio que a resposta é sim. A humanidade, depois do advento das redes sociais, tornou-se mais individualista? Tornou-se mais consumista? É óbvio que sim. Então você começa com uma pergunta. Para quê? Para provocar a participação das pessoas. Isso é fácil. Tá. Terceira forma de você começar. Você pode contar uma história. Uma história pequena, bem pequena. Eu tenho algumas palestras e uma delas é sobre a história da minha vida. Aliás, quando alguém lhe pagar para que você fale sobre a história da sua vida, saiba, você chegou lá. É muito interessante ser paga para que falem da história, para que eu fale da história da minha vida. Adoro. Pois bem, geralmente eu começo essa palestra sobre a história da minha vida com a seguinte frase. Quando eu era pequena, por volta dos 7 anos, a minha mãe me perguntou: o que você será quando você crescer? E eu respondi a ela, e vai, blá, 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 blá. As histórias têm um poder muito, muito, muito considerável de trazer o outro para nós, de envolver o outro. Tanto é que a Bíblia nada mais é do que um livro de histórias. A Bíblia, o livro mais lido no mundo, não é só o livro mais lido no mundo porque tem o ensinamento de Jesus Cristo. Não. Ela é o livro mais lido no mundo porque ela está escrita em formato de histórias. Eu tenho uma aula no Comunique-se, o meu curso de oratória, sobre histórias. Hoje vocês gostam de falar que é o tal do storytelling, a contação de histórias, técnicas para contar histórias bem. Então você pode começar assim. Objeto, pergunta retórica, o que mais eu anotei aqui? Pequenas histórias. Você pode começar com uma citação. Eu adoro citar uma estudiosa do comportamento humano, a Amy Cuddy. Ela tem uma frase que eu adoro. E você pode começar com uma frase, falando a frase. Boa noite. Aí eles fazem aquele silêncio. Aí você, fake it until you make it. Finja até conseguir. Fake it, e aí você repete a frase. Until you make it. Finja até conseguir. Essa frase, atribuída não, nós sabemos que é dela. Essa frase, criada por Amy Cuddy, nos diz que aí você interpreta a frase e contextualiza a frase com o seu conteúdo e relaciona, entendeu? Então, é outra forma de você começar a sua fala. E é interessante porque essas técnicas dão a você uma espécie de bengala na qual você se ampara, de muleta na qual você se ampara. Por quê? Porque para que você fale bem, é necessário que você desenvolva, que você aprenda essas técnicas, já que você não estará bem em todos os dias do ano. Você acha, pense comigo, eu que no ano passado fiz quase 100 palestras no ano, e olha que eu tirei um mês de férias inteiro, 100, fora julho, 15 dias, e fora dezembro, em que nós paramos, geralmente no dia 20 de dezembro. Eu fiz quase 100 palestras no ano passado. Você acha que nessas 100 palestras eu estava bem? Você me acompanhou no ano passado, você viu o que ocorreu com a minha vida no ano passado. Você acha que, de fato, em todas as minhas palestras, eu estava com a mente fresca, tranquila? É óbvio que não. Todavia, eu domino técnicas de oratória que eu coloco em prática, estando bem ou estando mal. Logo, eu não vivo à mercê das oscilações emocionais
da minha vida. Porque eu coloco técnicas em prática. Entende? Muito simples. Vamos agora a uma outra forma de começar. Aliás, falando na minha vida, notícia do momento. Notícia do momento. Você pode começar com uma notícia do momento. Por exemplo, na semana passada vocês viram que ocorreu entre mim, e o correto é entre mim, não entre eu, entre mim e a Marina Rui Barbosa. Vocês viram o vídeo que eu postei, vocês leram a resposta dela, vocês leram a resposta da mãe dela e cada um teve a sua opinião sobre o ocorrido. Saiu em diversos jornais, no Google, saiu no Léo Dias, saiu na Marie Claire, saiu em vários sites de fofoca e as pessoas se dividiram como se eu tivesse promovido uma guerra contra ela e não foi a minha intenção. Fato é que se tornou a pauta da semana passada. Devemos tocar nas pessoas quando nos encontramos com elas ou não. Tá. E aí, vamos supor que você tivesse uma palestra para dar ou uma apresentação para fazer no sábado. Salvo engano, essa história se tornou pública na sexta. Eu acho que foi isso. E aí você começa fazendo uma brincadeira com o ocorrido. Por exemplo, a pessoa vai dar o microfone a você e você brinca. Eu posso tocar? Não posso tocar? Ai, meu Deus. Alguém me deu um toque aqui. Ontem mesmo eu fui palestrar no Mato Grosso. Voltei ontem. E comecei a palestra falando... Ou foi quando eu me encontrei com algumas patrocinadoras. Não me lembro, eu sei que eu fiz uma piada com isso e todo mundo riu. Então, usar situações do noticiário, situações que estão em voga para começar a sua palestra é proveitoso. Porque já que a situação está sendo divulgada, já que ela está fresca na cabeça das pessoas, já que elas estão falando disso, você pode fazer uma piada com, caso seja o seu estilo, é o meu, eu faço piada até em velório, caso seja o seu estilo, você pode, é óbvio que eu faço a piada, mas ninguém ouve, é óbvio, não se pode fazer esse tipo de comentário, para comentários engraçados para que todos ouçam. Pois então, você pode lançar mão desse tipo de técnica. É uma técnica. Usar algo da semana, do noticiário, para começar a sua fala. E ontem eu usei da minha própria situação na internet. Será que eu estou ficando míope? Eu estou com dificuldade para ler. Meu Deus... De perto, como é? De perto, astigma. Ai, meu Deus. Pois então, pequenas histórias, objetos, pergunta... elogio a cidade. Caso você vá a uma outra cidade fazer a sua apresentação, é de bom tom, é muito educado, é muito delicado, é muito interessante que você comece falando algo da cidade, algo típico da cidade. Por exemplo, eu amo Pequi. Eu sou completamente apaixonada por Pequi. E sempre que eu palestro em Goiás, eu começo a palestra falando, só vim por causa do Pequi. E aí as pessoas riem. E com isso você quebra o nervosismo. Por que esse tipo de técnica é interessante? Porque imediatamente a plateia começa a olhar para você com bons olhos. As pessoas se abrem para você e você percebe isso na expressão facial delas. Entende? Então, pratique. Falemos agora de como terminar. É difícil começar? Sim. Mas terminar também é difícil. Eu costumo dizer o seguinte, que para se fazer uma boa apresentação sem medo, é necessário que você saiba o início, o meio e o fim. Mas para algumas pessoas, essa metodologia toda ali certinha,
eu vou falar isso, depois aquilo, aí eu vou perguntar isso, eles vão dizer isso. Se eles disserem isso, eu respondo aquilo. Se eles disserem outra coisa, minha resposta é X ou é Y. Para algumas pessoas, isso é muito maçante e não corresponde ao estilo dessas pessoas. Tá. Mas é necessário saber. Isso é imprescindível. Você precisa saber como você começará e como você terminará a sua fala. Como eu começo e como eu termino. Se você não dominar as técnicas e as regras para começar e para iniciar, o seu medo aumentará. Por que o medo? Porque o medo para terminar existe. O medo para começar é bem óbvio. É bem óbvio porque você ainda não interagiu com aquelas pessoas naquele momento. E o medo para terminar, o medo de terminar, perdão, é um medo que existe porque é o que antecede aos aplausos. Você quer ser fortemente aplaudido. Você quer que a sua ideia seja aprovada. Você quer elogios. Então você precisa terminar a sua apresentação, a sua fala com a energia lá em cima. Você não pode estragar o que você falou com o seu fim. Por isso que em todos os livros de oratória você achará a seguinte regra: nunca termine a sua apresentação com a seguinte expressão: é isso. Você não pode falar: ah, gente, então é isso. Ah, era isso, sabe? Era isso que eu queria dizer. É isso. Então tá. Então foi isso, tá? Foi isso. Beijo? Não. É óbvio que não. Porque o isso, esse pronome demonstrativo, vai reduzir a sua palestra. Sua palestra se reduz a um pronome demonstrativo? Ao isso? Péssimo, não? Você deve fazer com que a sua palestra termine de modo... Como eu vou explicar isso? Você precisa retomar o início. O cérebro humano adora a conclusão. Ele adora. Lembra-se, quando você se lembra de quando você era adolescente e assistia às aulas no colégio? Não era gostoso quando o professor contava uma história, dava toda a teoria dele e depois concluía e dizia: então, gente, é por isso tudo que eu expliquei aqui, que a contra-reforma, blá, 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 blá. As pessoas querem que você dê a elas o fechamento, o raciocínio, a moral da história, a conclusão a que elas deveriam chegar. Elas querem falar assim, entendeu? Então, se você começou falando de uma história da sua vida, é muito interessante que você termine retomando essa história, de alguma forma. As pessoas o considerarão espirituoso. Uma pessoa espirituosa, olha, ele voltou à história. Ou não, você começou segurando aquele objeto e falando daquele objeto do celular, lembra? E aí você volta com o celular e faz uma conclusão. Porque o início do raciocínio foi um início com o celular. E seria muito perspicaz, interessante, criativo se você terminasse fazendo alguma consideração bem-humorada sobre o celular. E veja bem, bem-humorado não necessariamente é super engraçado. Aliás, na maioria dos casos, aquilo que nos faz rir pouco, dar aquela risadinha assim, geralmente é algo mais inteligente, é algo que suscita uma sutileza de inteligência. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você não precisa ser um palhaço, você não precisa ter o melhor humor do mundo, mas você precisa ser perspicaz, esperto, sagaz. E se você domina essas técnicas, fica mais fácil.
Eu mastigo para você o processo. Pois é, então. Então você retoma o objeto. Você preferiu usar essa técnica da pergunta retórica. Então você volta para a pergunta, de modo que você consiga terminar a sua palestra com uma reflexão. Depende muito do seu estilo. Por exemplo, a citação. Eu dei exemplo aqui da Amy Cuddy, fake it until you make it, finja até conseguir. E você termina retomando a frase, fazendo uma piada com a frase. A notícia do momento, eu dei o exemplo do que ocorreu comigo na semana passada, da Marina. E aí você retoma, fazendo uma piada, ou debochando de mim, ou debochando dela, ou da situação, não sei. Você termina brincando um pouco, brincando com o verbo tocar. É treino e é entender que existe, talvez você não saiba, existe um cardápio de opções, de técnicas de oratória para tudo, tá? Pois bem, você conseguiu entender de onde vem o medo? Você percebeu, eu espero que você tenha percebido que tudo é técnica. Eu espero que você tenha percebido que tudo é um sistema. Não é inspiração, é transpiração. Não é vocação, é treino. Entendeu? Não é um bom humor com o qual eu acordo todos os dias. É o entendimento acerca daquilo que funciona. E você também dominará o seu medo quando você praticar. E muito é necessário praticar. É necessário dar a cara à tapa. Agora, imagine se você tivesse mais conhecimento sobre como se comunicar bem. Imagine onde você estaria, quem você seria. Se você... Aliás, vou elucidar. Imagine-se com o meu conhecimento comunicativo. Como você seria, quem você seria, onde você seria, quanto você ganharia se você tivesse o mesmo conhecimento acerca das técnicas de oratória que eu, professora de oratória, tenho. Quem seria você? Ou seja, acabar com o medo gerará a você excelência. Fará com que você saia do patamar profissional em que você se encontra. Você tá me entendendo? E aí entra o Comunique-se, o meu curso de oratória. Um curso em que você aprende a gesticular, a forma correta de gesticular. Você aprende a lidar com perguntas e com respostas de plateia. Plateia pergunta algo, plateia, lembre-se, a mesa ou a plateia de 1000 pessoas, a mesa com 6 pessoas. Alguém lhe pergunta algo que você não sabe. Alguém lhe pergunta algo de modo rude. Alguém o enfrenta na frente das pessoas. Como lidar com isso? Você já me viu aqui, você que está aqui, que ano que foi? Acho que foi em 2023. Você me viu enfrentar em uma das minhas palestras uma espécie de manifestação contra mim? Naquela palestra que eu dei em Curitiba para a OAB, lembra? Lembra-se disso? Eu já havia palestrado em várias OABs, sempre esgotando os lugares, esgotando tudo, sendo aplaudida de pé, uma loucura. E aí, de repente, em uma plateia de não sei quantas 1000 pessoas, 30 pessoas começam a gritar palavras de xingamentos e eu me saí muito bem. Você acha que eu me saí muito bem porque eu tenho dom ou porque eu tenho técnicas? Técnicas de como lidar com plateias furiosas. Entendeu? Agora pense no seguinte, se você fizesse o meu curso hoje, como você estaria daqui a 7 dias? Eu lhe digo,
bem melhor. Bem melhor. Daqui a 14 dias, você estaria muito mais seguro. Daqui a 30 dias, indubitavelmente, você arrancaria elogios do seu chefe, dos seus colegas. E até inveja, né? Porque você sabe. Pessoas que dominam a comunicação geram inveja. Como eu queria falar como ele, como eu queria ter a desenvoltura dele. Eu poderia cobrar, inclusive, R$3.000 pelo meu curso, pelo Comunique-se, mas não. Eu sei que ele vale 3, 4, 5, aliás, R$10.000, porque é um curso que muda a vida da pessoa para sempre. Mas esse curso está custando R$103,11. 12 parcelas de R$103,11. Pensa, R$103 por mês, durante um ano. R$103,11 por mês durante um ano, para que você saia de uma vez por todas desse seu patamar. Para que você chegue a outro nível. Para que você ascenda profissionalmente. Entendeu? R$103,11 ou R$997. Trata-se de um curso com 7 dias de garantia, como todos os cursos. O que é isso? Em 7 dias, se você não gostar, não era nada disso. Nossa, olhei aqui o conteúdo, não é nada disso, não era nada disso que eu queria. Você pede o seu dinheiro de volta e ele é devolvido a você integralmente, porque isso é lei, é assim que funciona no nosso país. Nós devolvemos. A plataforma Hotmart devolve para você todo o seu dinheiro. Você não precisa se preocupar com isso. 1 ano de acesso, o curso é gravado, você pode assistir 100 vezes, se quiser, várias vezes, do seu celular, enquanto você está na esteira, fazendo a sua caminhada do seu celular. Você pode me ouvir no ônibus, no metrô, onde você quiser, no seu tablet, no seu computador. 1 ano de acesso, tá? R$103,11. E como adquirir? Você sai daqui agora. Essas 5.000 pessoas que ainda estão aqui, saem daqui agora, vão até a biografia do meu Instagram, a descrição ali do Instagram, onde ficam os números de seguidores. Há um link ali, você clica ali e você verá o curso Comunique-se. Você clicará no curso e pronto, pode pagar por meio de cartão de crédito, isso eu já não sei de cor, eu nunca sei de cor. Pix, eu sei que dá para pagar, boleto, e por aí vai. E as vendas já acontecendo. Coisa maravilhosa. Pois bem, já que não temos perguntas, o que você fará agora? Você irá até o link da biografia, acessará e fará a compra do Comunique-se. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Beijo!